Fala aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre taxa metabólica basal e gasto energético, beleza? Então o que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal nada mais é do que a quantidade mínima de energia que você precisa para manter suas funções vitais, beleza? Então a gente pode classificar ela como sendo a energia mínima utilizada para manter as funções vitais. Então é a quantidade de energia que o nosso corpo ele precisa para as funções vitais. Então para a gente continuar respirando, para o nosso coração continuar batendo, para o nosso encéfalo ter energia para trabalhar, né? Enfim, é aquilo que a gente precisa, é o mínimo que a gente precisa para sobreviver, beleza? E aí a gente tem o nosso gasto energético. Então o nosso gasto energético ele vai ser a nossa taxa metabólica basal, né? Mais aquilo que a gente faz nosso dia a dia, mais as nossas atividades diárias ali, eu poderia dizer. Então a gente pode dizer que o gasto energético seria igual à taxa metabólica basal, mais as atividades diárias que a gente faz, né, na nossa rotina ali. Então estudar gasta energia, praticar exercício físico gasta muita energia, próprio consumo de alimentos, né, para os alimentos serem ingeridos gasta energia. Então tudo isso a gente pode entrar ali nesse gasto energético, beleza? A gente pode classificar. Em relação à taxa metabólica basal, existem algumas formas de avaliar a nossa taxa metabólica basal. A primeira delas é a calorimetria direta. Tá? Então, o que seria a calorimetria direta? Esse método de calorimetria direta ele é encontrado, né, em alguns laboratórios de fisiologia do exercício, principalmente lá nos Estados Unidos tem bastante, né? Em laboratórios que estudam a questão do metabolismo energético, né? Porque a calorimetria direta, ela exige uma estrutura muito complexa, né? Tem vários aparelhos, uma maquinaria envolvida. Então, basicamente, o indivíduo ele vai entrar numa câmara, né, gigante, lá uma câmara de aço e tal. Ao redor dessa câmara vão ter ali alguns líquidos, né, água, e tem vários sensores que captam a calorimetria, a quantidade de calor gerada pelo corpo desse indivíduo lá dentro dessa câmara, né? Então o cara fica lá, por exemplo, 24 horas dentro dessa câmara, e aí você tem esses sensores captando as alterações da temperatura da água, né, geradas por esse calor ali que foi produzido e tal. E aí, com base em alguns cálculos, você tem ali um valor exato do que seria essa taxa metabólica basal, a quantidade de energia que foi liberada ali, beleza? Que foi gasta. Porém, é um método muito assim, complicado de ser utilizado, né? Você precisa de uma estrutura, não é todo lugar que tem, então é muito difícil de você utilizar esse método para medição, é mais em pesquisa mesmo. E aí a gente tem um outro método que é a calorimetria indireta. Tá? A calorimetria indireta é o padrão ouro para a gente mensurar essa taxa metabólica basal. Tá? Por quê? Porque ela dá valores muito bons, né, muito próximos ali da realidade, e ela vai utilizar basicamente uma mensuração dos nossos níveis de O2, no consumo de O2, e na produção do CO2, e através disso vai fazer uma mensuração do nosso gasto, da nossa taxa metabólica basal, da nossa produção de calor, beleza? Do nosso gasto energético. Então a gente vai usar, o indivíduo utiliza ali uma máscara, que vai captar esse consumo de oxigênio e a produção de O2 que ele vai expirar. E com base em alguns cálculos a gente tem esses valores ali. É um teste que dura de 10 a 30 minutos, dependendo. Pode ser utilizado tanto em repouso quanto em exercício para ver o gasto energético do exercício, por exemplo. Tá? Enfim. Mas a calorimetria indireta é uma excelente forma, né? O padrão ouro ali, para a gente avaliar esse teste metabólico basal. E a gente também tem as equações preditivas, que são as mais utilizadas ali. Esse teste de calorimetria indireta é mais fácil de você encontrar em laboratórios, né? Tem um valor um pouco mais alto se for fazer, por exemplo, vamos supor que você começou a treinar, fazer academia, vai começar uma dieta e você quer fazer uma calorimetria indireta. É um valor um pouco mais alto, é muito utilizado em pesquisa também.
Mas o que a gente usa em geral, né, o público em geral usa mais as equações preditivas, né? Então, quando você vai no nutricionista, por exemplo, a maioria, né, vai utilizar uma equação preditiva para estabelecer aí a sua taxa metabólica basal e a partir disso montar ali a sua dieta, por exemplo. Tá? E aí eu vou pegar aqui a imagem rapidinho, né, de algumas equações que são as principais que a gente mais utiliza. Então, a primeira delas é essa que eu coloquei aqui, que é a equação de Harris e Benedict. Eu acho que é assim que se escreve mesmo, se não estiver errado. Tá? Essa equação de Harris-Benedict ela é uma equação que ela vai calcular a taxa metabólica basal de homens e mulheres. E aí a gente tem valores diferentes para homens e para mulheres, tá? Porque as mulheres elas tendem a ter uma taxa metabólica basal um pouco menor que a dos homens, por conta das questões hormonais, principalmente da produção de testosterona, beleza? Enfim, então a gente tem essa equação que vai levar em consideração, né, o peso do indivíduo, a estatura e a idade principalmente, né? Então massa corporal em quilos, estatura e a idade em anos. E é uma equação simples de a gente resolver, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um indivíduo de 70 quilos, tá? Então a taxa metabólica basal. Vamos fazer um cálculo aqui para um homem de 70 quilos, 1,75 m e 20 anos. Né? Então, vamos pegar um indivíduo de 70 quilos, 1,75 m, 20 anos. A gente vai fazer o cálculo lá. Então, segundo essa equação de Harris-Benedict, eu tenho lá 66 mais 13,7 vezes a massa corporal em quilos. Então, vezes 70 quilos, que é o peso desse indivíduo. Certo? Isso aqui dentro de parênteses. Então, é o que eu vou resolver primeiro. Matemática básica. Eu pego mais 5 vezes a estatura em centímetros, né? Então, 1,75, 175 centímetros, menos 6,8 vezes a idade em anos. Então, vezes 20 anos. E aí eu vou fazer esses cálculos. Então, eu vou adiantar aqui os cálculos e já volto com vocês. Bom, então aqui eu resolvi o que está dentro de parênteses primeiro. Então, eu tenho 66 mais 959 mais 865. Então, isso aqui vai dar 1.900, certo? Menos os 136. E aí eu vou ter, então, que a taxa metabólica basal do indivíduo vai ser igual a 1.764 quilocalorias, beleza? Então, se eu pegar um indivíduo, né, com essas características aqui, então um homem com 70 quilos, 1,75 m e 20 anos, e eu colocar todos esses dados dentro dessa equação de Harris-Benedict, essa vai ser a taxa metabólica basal média desse indivíduo, certo? 1.764 calorias. Só que, qual que é uma das limitações dessas equações preditivas, tá? Limitações. Essas equações, elas vão ter uma variabilidade, né? Então elas podem ou subestimar as calorias e aí te dar um valor abaixo, ou elas podem superestimar as calorias e aí te dar um valor acima, tá? Então essa equação de Harris-Benedict, por exemplo, ela pode ter uma variação de 7 a mais ou menos uns 24, 20 e poucos por cento, tá? Ou seja, desse valor de 1.700 aqui, 1.764, que seria o valor médio, eu posso ter para esse valor sendo superestimado, né? Então eu posso ter um valor maior. Se eu pegar, por exemplo, 1.764 mais 24%, né, que é a variação máxima, isso aqui já vai para 2.187, né? Então são 400 calorias a mais. Se eu subestimar menos, lógico, isso são valores assim, eu estou pegando a margem maior de variação, tá? Mas a gente coloca uma média ali de mais ou menos 10% de margem de erro, que é o geral ali, tá? Então isso seria uma limitação dessas equações preditivas, tá? As outras também vão ter certas limitações, beleza? Agora vamos pegar uma outra equação, rapidinho,
Então essa outra equação aqui, que eu peguei agora, é a equação de Schofield. Também é outra que é bastante utilizada, né? E nessa equação aqui a gente vai ter uma variação de mais ou menos 10% nos valores finais, beleza? Então a gente tem um valor um pouco mais exato, tá? E aí ela vai variar de novo, né? Para homens e mulheres. E outra coisa que a gente tem nessa equação, ela vai ter valores diferentes com base na idade, né? Então ela vai ser dividida principalmente em relação à idade do indivíduo. Então se eu pegar aqui um indivíduo de 20 anos, né, ele se enquadraria aqui. Então vamos usar aquele mesmo exemplo, né? Então um homem, mesmo de cima ali, né? Então indivíduos. Um homem, né, sexo masculino, 70 quilos, 1,75 m, 20 anos. Então mesmo exemplo que a gente usou ali em cima. Então aqui eu vou utilizar esse dado, né, de 18 a 29 anos. Então essa vai ser a equação que eu vou utilizar, essa vai ser a conta. Então tem 15,057 vezes a massa corporal em quilos, ou seja, vezes 70 quilos, mais 692,2, beleza? Então isso aqui vai ser igual a 1.053,99 mais 692,2, que eu fiz aqui na calculadora, tá? Não estou fazendo de cabeça. Então vai dar 1.746,19, beleza? Então se a gente for olhar esses valores aqui, tanto usando a equação de Harris-Benedict quanto a de Schofield, a gente tem valores muito aproximados, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é o quê? A gente pode traçar uma média. Então, eu pego aqui essa equação e eu pego a equação do Harris-Benedict, né? Então, 1764, eu divido por 2, né? Então, eu somo isso aqui, divido por 2, e aí eu tenho o que seria o meu gasto energético médio ali, enfim, vou fazer isso, tá? Mas a gente pode ver que os valores são bem aproximados, né? Então, eu tenho aqui 18 calorias de diferença, né? Então, os valores são bem próximos, tá bom? Então, basicamente, essas são as principais equações preditivas que a gente utiliza. Então, a gente sempre tem que lembrar das limitações ali, né? E para a gente ter valores mais fidedignos, a gente pode fazer as duas equações e ter uma média ali das duas, tá? Mas a gente sabe, a gente viu, né, aqui através dos cálculos que os valores são bem aproximados aí. E aí a gente tem também o nosso gasto energético total. Então, isso aqui seria a taxa metabólica basal desse indivíduo. Agora, em relação ao gasto energético total desse indivíduo. Então, o que seria isso? O gasto energético total é o total de calorias que esse indivíduo gasta ao longo de um dia, né? Com todas as atividades que ele faz, beleza? Então, a gente tem que o gasto energético total, JET, ele vai ser igual, né, à taxa metabólica basal mais vezes, né, na verdade, multiplicado pelo nível de atividade física desse indivíduo, beleza? Então a gente tem que o nível de atividade física, ele vai variar. Então eu tenho aqui, tá? Esse NAF é o nível de atividade física. Então o nível de atividade física, ele vai ser classificado em 4 tipos. Então a gente tem indivíduo sedentário, a gente tem indivíduos pouco ativos, a gente tem indivíduos muito ativos, ativos, né, na verdade, seria normal, e muito ativos. E aí a gente tem valores para cada um desses indivíduos. Se é um indivíduo sedentário, a gente coloca um valor de 1,2 da taxa metabólica basal, pouco ativos 1,5 da taxa metabólica basal, ativos 1,8 e muito ativos 2,1 da taxa metabólica basal. E aí qual que é o cálculo que a gente faz basicamente para saber, né? Então, mesma coisa. O indivíduo sedentário, só para a gente entender um pouquinho mais sobre esses indivíduos, seria aquele indivíduo que trabalha, por exemplo, em escritório, então passa a maior parte do dia sentado, não pratica nenhuma atividade física, né? Então ele não gasta muita energia, tá?
Então, esse indivíduo sedentário, a gente vai fazer o quê? Como que a gente calcula ele? Eu vou pegar a taxa metabólica basal, então vamos supor que a gente vai utilizar esses dados aqui, tá? Então, 1746, que foi o que a gente obteve ali através das equações preditivas, né? De Schofield, ponto 19. E aí eu vou fazer essa taxa metabólica basal vezes esses valores aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, para esse indivíduo sedentário, 1746,19 vezes 1,2. Então, eu vou fazer aqui vezes 1,2 vezes 1,5 vezes 1,8 e vezes 2,1. Então, vezes 1,2, a taxa metabólica basal desse indivíduo vai ser igual a 2.095 quilocalorias aproximadas. Tá? Se eu pegar esse indivíduo um pouco mais ativo, né, então 1.746 vezes 1,5, eu estou arredondando os valores para ficar mais fácil, esse indivíduo já vai gastar o quê? 2.619 calorias. Se eu pegar 1.746 vezes 1,8, o indivíduo ativo já tem um gasto maior, de 3.142 quilocalorias. Indivíduo muito ativo, 1.746 vezes 2,1, vai ter um gasto aí de 3.666 quilocalorias, beleza? Então, indivíduo pouco ativo, né? A gente falou do sedentário, fica uma parte do tempo sentado. Pouco ativo é aquele indivíduo que realiza um pouco mais de atividade, né? Então passa a maior parte do dia ali em pé, né? Por exemplo, indivíduos ativos, né? Poderia ser por exemplo, sei lá, um professor, né? Um carteiro, alguém que trabalha, né? Que se movimenta um pouco mais, passa a maior parte do dia em pé, anda bastante, né? E muito ativo, aí sim, né? Entraria no exemplo, por exemplo, sei lá, um pedreiro, uma pessoa que trabalha, né? Carregando peso a maior parte do dia, enfim, trabalhos mais braçais mesmo, tá? E aí a gente tem esses gastos energéticos aqui. Então, basicamente, o que a gente faz, né, para a gente descobrir o gasto energético total? A gente vai pegar a taxa metabólica basal, que a gente calcula através daquelas equações preditivas, e a gente soma com o nível de atividade física, tá? Com o NAF. E aí a gente só vai pegar a taxa metabólica basal e multiplicar por esses valores aqui, com base no nível de atividade física do indivíduo, beleza? Então, basicamente, seria isso. E a gente tem também o cálculo do MET. Então, o que seria o MET? O MET é o equivalente metabólico da tarefa, né? Então, a mesma coisa aqui, equivalente metabólico da tarefa. Então, seria o quanto de energia uma determinada tarefa gasta, beleza? E aí a gente vai ter aqui um MET, só para a gente entender um pouquinho, um MET é igual a 3,5 ml por quilograma de peso por minuto de consumo de O2, tá? E aí, a gente vai usar esse MET para fazer alguns cálculos relacionados às calorias que a gente gasta nos exercícios, por exemplo, tá? E aí a gente tem a seguinte equação para as calorias utilizando o MET, né? Então, a quantidade de calorias vai ser igual ao MET da atividade vou escrever mais bonitinho porque é uma equação. MET da atividade vezes peso corporal em quilos vezes dividido, né, por 60. E aí a gente multiplica tudo isso pelo tempo da atividade. Em minutos, beleza? Então vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de entender isso aqui. Esse MET da atividade, isso aqui é uma tabela, tá? Então a gente sempre vai olhar isso aqui, tem uma tabela gigantesca que tem todas as atividades, ele, todo tipo de exercício que você imaginar. Então desde corrida até, sei lá, esqui no gelo, né? Então tem várias atividades ali, futebol recreativo, futebol competitivo, vôlei, natação,
canoagem, remo, então tem todos os esportes ali, todas as atividades dentro daquela tabela do MET, beleza? E aí vamos pegar como exemplo uma atividade simples, né? Então vamos pegar aqui futebol recreativo, né? Então quem nunca joga uma bolinha ali, nunca jogou uma bolinha ali ou joga uma vez ou outra por semana ali um futebolzinho com os amigos, recreativo, uma horinha, né? Então ali vai quinta-feira à noite, joga ali das 7 às 8, tá? Então quanto de caloria que eu gasto nesse futebol recreativo? E aí a gente vai pegar lá a tabela do match, né? Se eu olhar na tabela do match, o futebol recreativo, né? Futebol em campo recreativo, ele tem um match de 7, tá? Futebol recreativo tem um match de 7, beleza? Que é relativamente alto. Lógico, isso aqui vai variar de acordo com a intensidade do jogo, né? Então, se eu tô jogando, mas eu não tô correndo, se eu sou goleiro, por exemplo, já vai cair um pouco esse match. Dependendo da posição que eu jogo, dependendo ali da minha composição corporal, meu nível de atividade física, né? Nível de aptidão física. Então, isso aqui vai variar. Mas, em geral, a gente tem que o match, né? Pro futebol recreativo é de 7. E aí, como é que a gente faz esse cálculo de calorias? Então, nesse caso aqui do futebol recreativo, vamos supor que esse cara joga 1 hora, tá? Então, futebol recreativo, 1 hora ali seguido, tá? Então, a gente vai pegar aquele mesmo indivíduo lá que a gente tinha. Então, masculino, 70 quilos. Aqui a gente vai precisar de altura, né? Mas só pra gente lembrar, 1,75 m, 20 anos, beleza? Então, aquele mesmo cara. Então, a gente pega aqui o match da atividade, né? Então, calorias gastas em 1 hora de futebol vai ser igual ao match da atividade, vezes, o match da atividade que é 7, né? Vezes o peso corporal desse indivíduo, que são 70 quilos, dividido por 60, vezes o tempo de atividade por minutos. Se ele jogou 1 hora são 60 minutos, beleza? E aí a gente vai fazer essa conta aqui. Então, calorias vão ser iguais a 70 vezes 7 vai dar 490. Né? Então, 490 dividido por 60 vai ser igual a 8,16 quilocalorias, né? Vezes 60. E aí eu tenho que 8,16 vezes 60 vai ser igual a, vou colocar aqui na frente, 490 quilocalorias por hora, beleza? Então, esse indivíduo aqui de 70 quilos, ele vai gastar em média 490 calorias em 1 hora de futebol recreativo, tá? E aí a gente tem que esses valores de match vão variar de acordo com o esporte, né? Então, como eu falei, a natação, por exemplo, na do crawl você tem ali 8 de match, né? Uma caminhada, por exemplo, vai ter 3,2 de match, tá? Então, isso aqui vai variar de acordo com o tipo de exercício. Basicamente, seria isso, beleza? Agora, quais são os fatores, né? Então, a gente já viu aqui o que é a taxa metabólica basal, a gente aprendeu a calcular a taxa metabólica basal com base nessas equações preditivas, né? A gente aprendeu a calcular o nosso gasto energético total e a gente viu o que é o match, que é o que a gente gasta ali no exercício, tá? Agora, quais são os fatores, né? Quais são os fatores que influenciam a taxa metabólica basal? Que a gente vai falar agora. Então, fatores que influenciam na TMB. Então, a taxa metabólica basal nada mais é do que o nosso gasto ali energético mínimo, tá? Então, aqui a gente está falando de fatores que influenciam na taxa metabólica basal e também no consumo energético total, beleza? Por quê? Se a gente tem uma taxa metabólica basal elevada, o nosso gasto energético total também vai ser maior, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que vai influenciar a massa corporal do indivíduo. E aí, quando eu falo em massa corporal, eu estou querendo dizer a distribuição mesmo corporal. Então, a gente tem 3 tecidos que consomem oxigênio, que gastam energia do nosso corpo. A gente tem os músculos, a gente tem as vísceras, que são tecidos que têm um consumo energético muito alto. Então, os nossos músculos, eles consomem mais ou menos cerca de 20 a 25% da nossa taxa metabólica total ali, do total energético que a gente gasta durante o dia, ao longo do dia ali. As vísceras vão ser responsáveis ali por mais de 60% da nossa taxa metabólica basal,
E aí, quando eu falo em vísceras, aqui vão entrar coração, o sistema nervoso central, que gasta muita energia. Então, mais ou menos cerca de 20% da glicose que a gente consome, né, das nossas calorias ali, vão servir de energia só para o sistema nervoso central, para as nossas funções lá do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele consome muita energia, ele gasta muita energia, gasta muita caloria, beleza? Então, a gente também tem ali o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele gasta muito pouca energia, ele tem um consumo de O2 muito baixo, tá? Então ele tem um baixo gasto energético. Então se a gente for pensar numa balancinha aqui, na massa corporal, de um lado eu tenho o músculo, tá? Vou colocar de uma forma simples, eu tenho o músculo, do outro lado eu tenho tecido adiposo. Eu posso ter dois indivíduos com 70 quilos, né? Então vamos supor lá que eu tenho um indivíduo que tem 70 quilos e ele tem, né, então um indivíduo de 70 quilos que tem 10% de tecido adiposo. 10% de 70 quilos vai ser igual a 7 quilos de tecido adiposo. Vou colocar aqui na frente. Então ele tem 7 quilos de tecido adiposo. E aí eu tenho outro indivíduo aqui, também de 70 quilos, que ele tem 30% de tecido adiposo. Então ele tem 21 quilos de tecido adiposo. Tá? Estou usando um exemplo aqui bem absurdo, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da massa corporal. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a distribuição corporal. Então, ambos os indivíduos, eles têm o mesmo peso, então eles têm 70 quilos, só que esse indivíduo aqui, o indivíduo da esquerda, esse aqui é o da direita, 30% desse peso é de gordura. Então, como ele tem muita gordura, ele vai ter um menor gasto energético, ele tem uma taxa metabólica basal menor, certo? Já esse indivíduo aqui que tem só 10% de tecido adiposo, ele tem mais músculo, certo? E ele tem mais tecido livre de gordura. Então, a taxa metabólica basal dele, consequentemente, vai ser mais elevada, porque músculo e tecido visceral gastam mais energia, certo? Então, quanto mais músculo o indivíduo tem, maior é o gasto energético desse indivíduo. Então, isso seria os fatores relacionados à massa corporal. A estatura, né, a gente também pode colocar aqui junto, tá? Então, indivíduos maiores tendem a ter uma maior massa corporal. Né? Então, consequentemente, eles também vão ter um gasto energético maior. Beleza? A questão da idade. E aí a gente tem que a idade, principalmente a partir dos 45 anos de idade. Então, a partir dos 45 anos, a gente começa a ter uma diminuição do nosso metabolismo, tá? Por conta de diversos fatores, como, por exemplo, a perda de massa muscular. Então, quando a gente passa ali dos 40 anos, mais ou menos 45 anos, a gente começa a ter um processo de perda de massa muscular. Né? Não chega a ser ali uma sarcopenia, né? Mas que seria uma doença mesmo, né? Mas a gente começa a ter uma degeneração da nossa massa muscular, que é normal, tá? O processo de envelhecimento. Lógico, se você é um indivíduo sedentário, essa massa que você perde, essa quantidade de músculo que você perde vai ser muito maior do que o indivíduo ativo. Então, o indivíduo ativo ele consegue manter essa perda de massa muscular, beleza? Então, se a gente fosse traçar, por exemplo, aqui um gráfico, né? Então, tem aqui o indivíduo, 45 anos, sei lá, 18 anos, aqui 45 anos, 60 e, sei lá, 75. Tá? Traçar uma linha aqui, anos, e aqui massa muscular em quilos, tá? Não vou colocar em quilos, massa muscular. Então imagina que esse indivíduo aqui, dos 8 anos, ele tem uma quantidade significativa de massa muscular. Conforme ele vai envelhecendo, chega nos 45, a gente começa a ter uma queda dessa massa muscular. E aí essa queda vai aumentando, tá? Isso aqui no indivíduo sedentário. O indivíduo ativo, ele tem também a quantidade de massa muscular. Passou dos 45 anos, se ele continua sendo indivíduo ativo, ele também vai ter uma perda da massa muscular, só que é uma perda menor. Beleza? Então, o indivíduo ativo, ele também vai perder massa muscular, só que ele consegue conservar mais. E aí, consequentemente, ele vai ter um metabolismo um pouco melhor do que o indivíduo sedentário.
tá? Mas com o envelhecimento a gente tem sim uma diminuição do metabolismo por conta dessas questões ali. Essas adaptações que ocorrem no nosso corpo com o próprio processo de envelhecimento. Tá? Isso é um processo natural ali, mas tem como a gente evitar através da atividade física. E aí outro fator é a própria atividade física, como eu acabei de citar o exemplo ali. Tá? Mas aqui a gente entra no contexto mais geral da atividade física. Então, a atividade física, ela aumenta a nossa taxa metabólica basal. Então, se eu pensar, por exemplo, vou usar aqui um exemplo, um exercício como o treinamento de força, né? Então, o treinamento de resistência. No treinamento de resistência, eu tenho o gasto energético do treinamento de resistência, eu tenho, depois do treinamento de resistência, o meu EPOC, né? Que é o excesso no consumo de oxigênio pós-exercício, que é utilizado para recuperar as minhas fibras musculares que foram danificadas. Então, de modo geral, esse treinamento de resistência ele vai aumentar a minha taxa metabólica basal, porque ele vai aumentar a quantidade de energia que meu corpo consome durante e também após o exercício, beleza? Então, se eu pegar um indivíduo sedentário versus um indivíduo que é atleta, o atleta ele tende a ter uma taxa metabólica basal muito maior do que o indivíduo sedentário. Outra coisa que tem é a questão da dieta restritiva, certo? Então, o que é uma dieta restritiva? Uma dieta restritiva é uma dieta que tem déficit calórico. Então, vamos supor que eu tenho um indivíduo lá, sedentário, de 70 quilos, que tem um consumo ali, uma taxa metabólica basal, né, um gasto energético total, vamos supor aqui, de 2.000 calorias. Tá? Então, esse é o gasto energético total desse indivíduo, que é sedentário ali, pesa 70 quilos e tal. Esse indivíduo aqui, ele quer emagrecer, ele quer perder peso. Então, o que ele faz? Ele cria um déficit de 500 calorias. Então, ele começa a comer 1.500 calorias para ele perder peso, tá? Quando você reduz a demanda de calorias, a demanda de energia que o seu corpo consome, né? No começo você tem uma perda de peso ali, né? Porque o seu corpo começa a utilizar os estoques de energia dele, começa a retirar ali a energia do glicogênio, do tecido adiposo, tá? Para suprir esses 500 gramas, essas 500 calorias de déficit aqui, beleza? Para conseguir aqui essas 2.000 calorias que ele precisa. Só que o seu corpo ele é muito inteligente, então ele começa a se adaptar. Por quê? Se ele for usar essa reserva sempre, todo dia, ficar usando ela, vai chegar uma hora que vai acabar. E quando a gente pensa na diminuição das reservas de energia, diminuição do tecido adiposo, né, é um caminho que leva a gente à morte, se a gente for pensar na evolução. Né? Então, para que a gente reservava energia lá na época das cavernas? Né? Então, o cara ia, comia lá, caçava, comia um monte, e aí ficava 3 dias, 4 dias, uma semana, 2 semanas sem conseguir comer, se ele não conseguisse caçar outro animal ali, enfim. Né? Então, essa reserva de energia serve justamente para a nossa sobrevivência. Foi uma adaptação que a gente conseguiu ali para a gente sobreviver. Então, quando a gente começa a ir contra essa adaptação, né? Quando a gente começa a eliminar essas reservas de energia, o nosso corpo ele tenta manter elas. E aí a gente tem uma diminuição da nossa taxa metabólica basal. Então ele começa a utilizar menos energia, a gente fica mais letárgico, né? Você tende a se sentir um pouco mais cansado e aí você começa a diminuir as atividades. Né? Então o indivíduo sedentário, se a gente for pensar, um indivíduo que já era sedentário, ele começa a diminuir ainda mais o nível de atividade dele. Isso de forma inconsciente, né? Então você se sente mais cansado, mais fadigado. Um indivíduo que é atleta, que faz um déficit energético, ele tem uma diminuição da performance, por exemplo. Tá? Então, dietas restritivas tendem a diminuir a nossa taxa metabólica basal. E outra coisa que também está relacionada, que a gente até citou ali, é a questão do gênero. Então, se a gente compara o homem e a mulher ela tende a ter uma taxa metabólica basal menor que a do homem. E um dos fatores é a produção de testosterona. Porque a testosterona é um hormônio que está relacionado ali, tem a função, claro, reprodutiva e tal, mas está relacionada principalmente ao crescimento muscular, reparação tecidual ali, enfim, fatores desse tipo. Então, o homem, por ele ter mais testosterona, ele tende a ter mais força também, né, mais massa muscular e uma taxa metabólica um pouco maior do que as mulheres, beleza? Então, de modo geral, seria isso.
Agora, de modo geral, a gente precisa entender um pouquinho sobre a questão da atividade física e qualidade de vida, tá? E a questão também do consumo diário de calorias. Então, a gente já viu quais são os fatores que influenciam na taxa metabólica basal, o que é o gasto energético total. Vamos falar um pouquinho sobre consumo calórico. E aí, quando a gente pensa no consumo calórico, a gente pode associar ele com um dos principais problemas que a gente tem na atualidade, que é justamente a obesidade. Então, o que leva à obesidade? Claro, são vários fatores, mas a gente pode citar, por exemplo, uma diminuição do nível de atividade física, né? E um aumento ali do consumo calórico, certo? Então, se eu pensar naquele indivíduo lá de 70 quilos, vamos colocar sempre ele como exemplo, indivíduo de 70 quilos, né? Um indivíduo de 70 quilos, sedentário. Para esse indivíduo de 70 quilos manter esse peso ao longo do tempo, né? Nosso processo de manutenção do peso funciona da seguinte forma. De um lado eu tenho o meu consumo, do outro lado eu tenho o meu gasto energético, beleza? Se eu consumo ao longo do meu dia ali, me alimentando 2.000 calorias, e eu gasto 2.000 calorias, eu vou ter um balanço de zero. Se eu somar 2.000 menos 2.000, igual a 0 quilocalorias. Se eu não consumir nem mais nem menos, eu vou manter esses 70 quilos, certo? Agora vamos supor que eu quero aumentar esse peso. Esse indivíduo aqui de 70 quilos, ele tem 1,80 m, né? Então, o indivíduo de 70 quilos tem 1,80 m, ou sei lá, tem 1,90 m, 70 quilos para alguém que tem 1,90 m é pouca coisa, né? Ele tá meio magro, então ele quer ganhar peso. Então, esse consumo dele, lógico, já vai ser maior, mas só para a gente entender. Então, vamos supor que o consumo dele passa a ser de 2.000 para 3.000 quilocalorias. Mas o gasto dele se mantém o mesmo, 2.000 quilocalorias. Esse indivíduo aqui, agora ele tem um balanço positivo de mais 1.000 calorias. E essas 1.000 calorias a mais vão ser estocadas ali. Então ele vai começar a aumentar o peso. Vamos supor que esse indivíduo começou a praticar atividade física, começou a ir para academia, né? Então essas 1.000 calorias a mais vão ser utilizadas ali para aumentar a massa muscular dele. E parte delas também vai ser utilizado para aumentar as reservas de energia, vai aumentar o tecido adiposo. Beleza? Então, quando a gente consome mais calorias, a gente tem aumento de músculo, né? Se você está treinando, está dando estímulo para o músculo, por exemplo, dando hipertrofia, mas o tecido adiposo também aumenta, beleza? Claro, se você consome uma dieta adequada e tem um treinamento que dá o estímulo correto, você vai ter um ganho maior de músculo que de gordura, mas ambos vão acontecer ali de forma simultânea, beleza? Agora vamos pensar no processo contrário. Esse indivíduo aqui ele tem 70 quilos, só que ele tem 1,50 m. 70 quilos para quem tem 1,50 m é bastante coisa, né? E aí esse indivíduo ele quer perder peso, ou esse indivíduo, sei lá, enfim. E aí ele passa a consumir 1.500 calorias e o gasto energético continua sendo de 2.000 quilocalorias. Agora eu crio um déficit, ou seja, eu estou consumindo 500 calorias a menos, aqui na verdade é o contrário, né? Então eu estou gastando 500 calorias a mais do que eu consumo. De onde vão vir essas 500 calorias a mais aqui que eu gasto? Vão vir do tecido adiposo, principalmente, e também um pouco vai vir do meu músculo, beleza? Então a gente tem a perda ali, a diminuição do tecido adiposo, perda de peso, também do músculo. Tá? Agora, quanto tempo leva para mim ganhar gordura ou para mim perder gordura? Isso vai depender bastante. Então, por exemplo, 1 kg de gordura equivale a 7.700 quilocalorias, beleza? 1 grama de gordura tem 9 calorias, mas uma margem de erro a gente tem mais ou menos essa conta aqui. Se esse indivíduo aqui quer emagrecer, né, tá criando um déficit, vamos usar esse indivíduo aqui que quer emagrecer. Se ele faz uma dietinha certinho lá, de 500 calorias, né, por 15 dias, então ele tá lá 15 dias gastando 500 calorias a mais do que ele consome, né,
está com déficit de 500 calorias, vou escrever aqui, com déficit de 500 calorias, matematicamente, em 15 dias, esse indivíduo ele vai ter um déficit de 7.500 quilocalorias. Esse déficit de 7.500 calorias equivale a praticamente, né, 1 kg de gordura que ele utilizou ali como fonte de energia. Então, esse indivíduo ele perde ali mais ou menos 1 kg de gordura nesses 15 dias de dieta. Lógico, não é só 1 kg de gordura. Então, a gente poderia colocar ali, sei lá, uns 600, 700 gramas de gordura, um pouco de glicogênio muscular, um pouco de proteína muscular também, né? Enfim. Mas esse indivíduo vai perder gordura. E esse é o processo de emagrecimento. Mesma coisa o contrário, né? Se eu penso no indivíduo ali que consome, né? Por exemplo, tem um gasto de 2.000 e consome 2.300 calorias, tá? Pra gente ter noção, sei lá, 2.200 calorias. Então, se esse indivíduo, ele consome 200 calorias a mais todos os dias. Então, ele tem um superávit. Consome 200 calorias, superávit. Ou seja, mais do que ele gasta. Então, eu tenho mais 200 calorias. Parece pouca coisa, né? Agora, se eu pensar em 200 calorias sendo consumidas todo dia a mais ao longo de um ano, ou seja, de 365 dias, eu vou ter mais ou menos 73.000 quilocalorias, certo? Dividido por 7.700, que é o 1 kg de gordura, esse indivíduo aqui em um ano, consumindo um pouquinho mais do que ele gasta, ele vai ter ganho 7,5 mais ou menos, 7,48 quilos de gordura corporal, tá? Por isso que é tão fácil a gente ganhar gordura, né? Se a gente consome um pouquinho mais, um indivíduo sedentário, por esse fator aqui que a obesidade, ela vem crescendo tanto, né? Por quê? Porque a gente consome cada vez mais alimentos ultraprocessados, ou seja, que tem muitas calorias em uma pequena porção, e aí fica muito fácil da gente criar esse superávit, a gente consumir mais calorias do que a gente gasta. E aí esse pouquinho de calorias que a gente consome a mais, em um dia, 2 dias, uma semana, não faz tanta diferença. Mas se eu pensar que esse indivíduo consome 200 calorias a mais ao longo de um ano, ele já ganhou 9 quilos de gordura. Ao longo de 2 anos, né, o dobro. E aí, em pouco tempo, esse indivíduo, que antes tinha 70 quilos, começa a virar um indivíduo obeso. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais de como que funciona isso. Mas isso aqui é só para a gente ter uma visão mais geral, a gente não vai aprofundar muito, beleza? E aí, a gente tem que a atividade física, ela vai entrar como uma aliada, principalmente para quem busca o emagrecimento, tá? Atividade física e qualidade de vida. Então, a atividade física, ela aumenta o nosso gasto calórico, né, o nosso gasto energético total, e ela aumenta a nossa taxa metabólica basal, beleza? E aí, fazendo isso, eu consigo o quê? Manter meu peso, até perder peso, então gerar uma manutenção do peso corporal, ou uma perda do peso corporal, se associada a uma dieta. E isso, consequentemente, vai melhorar minha qualidade de vida, além de vários outros fatores da atividade física, né? A gente nem está considerando aqui, por exemplo, as alterações no comportamento, né? A melhora da disposição, melhora dos fatores psicológicos, né? Prevenção de doenças como a depressão e diversos outros mecanismos ali. Então, basicamente seria isso. E aí a gente fecha essa revisão zona aí, essa aula de taxa metabólica basal. Espero que tenha ficado claro aí, tenha dado para entender, beleza? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.